irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, agradeço a oportunidade e a confiança que me foram outorgadas pelo nosso irmão Edgar, para juntamente com os ouvintes estar participando de mais uma leitura diária. De antemão, informo que eu estarei utilizando a versão Almeida, corrigida e fiel para os versículos e textos que aqui forem citados. Nessa oportunidade, estaremos tratando sobre o tema O altar na vida de Noé, com base no texto que está escrito em Gênesis capítulo 8 e versículo 20, que diz: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. O texto retrata um evento muito marcante que influenciou gerações passadas e continua influenciando até hoje em nossos dias atuais. Porém, faz-se necessário comentar um pouco do contexto de todo esse acontecimento para podermos entendê-lo melhor. Para isso, será necessário voltar em Gênesis capítulo 4, quando o homem acabara de sair do jardim do Éden e seus filhos estavam oferecendo um sacrifício diante de Deus. Caim, por sentir inveja de seu irmão, o matou e teve que sair de onde estava para habitar em uma outra região. Em seguida, vemos o exemplo de outros homens que seguiram os mesmos caminhos de Caim. Por exemplo, poderíamos citar Lameque em Gênesis capítulo 4 e versículo 19, que é conhecido na Bíblia por ser o primeiro homem a possuir mais de uma mulher, cometendo assim o pecado de bigamia, consequentemente de poligamia. Ainda no capítulo 4, versículo 23, esse mesmo homem, além de matar 2 homens, ainda faz poesia dentro de casa. Veja o que diz o texto. E disse Lameque a suas 2 mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as palavras. Porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Gênesis capítulo 4, versículo. Toda essa geração que acabamos de citar, por seguir cada vez mais os próprios desejos e paixões e continuar seguindo o exemplo da queda do homem, ficou conhecida como, abro aspas, os filhos dos homens, fecho aspas. Nesse período, a adoração ao Criador não existia, pois os homens sequer tinham coragem de chegar diante de Deus para prestar-lhe culto. Porém, Deus levanta uma geração que decide fazer totalmente o oposto dessa, que decide andar na contramão dos passos de seus familiares. Sim, eu estou falando exatamente da geração de Sete, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 25, que diz: E tomou Adão, ou melhor, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A primeira grande mudança que acontece na vida de Sete é quando ele tem um filho chamado Enos. Nesse instante, a Bíblia diz que começou-se a adorar o nome do Senhor. Veja o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Em seguida, vemos outro homem dessa geração que se destaca. O nome dele é Enoque. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 5 e versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Nessa mesma geração, nasce um homem chamado Noé. Homem que se destaca, dentre outros, por um motivo: o de querer buscar cada vez mais intimidade com Deus. Noé entendeu que buscar a Deus não dependia de tempo, circunstâncias ou situações, pois em seu tempo ocorreu um fato muito importante para entendermos melhor esse contexto. A geração de Sete, por ser mais voltada a Deus, passou a ser conhecida como, abro aspas, os filhos de Deus, fecho aspas. Mais adiante,
vamos ver que essas gerações acabaram se unindo da seguinte forma. A geração dos filhos de Deus viram beleza na geração dos filhos dos homens. Veja Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 2. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 2. Desse evento em diante, a violência e o caos se generalizou, pois agora a humanidade estava em maior número que nos tempos de Caim, e consequentemente as lutas eram mais intensas, pois era uma geração que estava tendo seu primeiro contato com os sintomas da soberba, da arrogância e da falta de humildade. Coisa que, para alguns, era uma sensação totalmente nova, e em meio a todo esse sentimento, eles não sabiam fazer outra coisa senão ferir o seu próximo como forma dessa expressão dos sentimentos. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Todavia, em meio a todo esse caos, crise e corrupção geral da humanidade, havia Noé, homem sincero e íntegro em meio a esse contexto. Gênesis capítulo 6, versículo 9, nos informa o seguinte: Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo em suas gerações. Noé andava com Deus. O termo andar, conforme descrito no versículo 9, vem do hebraico halak, verbo utilizado para dar uma conotação de intimidade, o que significa que Noé era uma pessoa íntima de Deus. Se o leitor prestar atenção, o verbo halak, quando atribuído a pessoas, só aparece relacionado a dois homens no Antigo Testamento. O primeiro é Enoque, conforme já citado em Gênesis capítulo 4 e versículo 22. E também aqui em Gênesis capítulo 6 e versículo 9. Não que outros homens não tenham conseguido alcançar uma intimidade com Deus, mas fica evidente o grau de intimidade desses homens em meio a uma geração totalmente imaculada pelo pecado. Sendo assim, Deus convoca Noé para uma das maiores missões e pregações da sua vida, a construção da arca e o anúncio do dilúvio. Passados os dias de construção, apenas Noé e sua família entraram na arca, ou seja, outras pessoas não deram crédito, porque, em sua época, ninguém tinha ouvido falar do que era uma chuva, uma inundação ou coisa do tipo. Consequentemente, eles preferiram viver na ignorância, violência e deleites carnais de sua época. Deus envia o juízo sobre toda aquela geração. Noé e seus familiares são salvos, e após passarem um período de quarentena, Noé toma sua primeira grande atitude assim que as águas do dilúvio baixam e que ele volta à terra. Essa atitude já foi previamente citada no versículo 20 do capítulo 8 de Gênesis, porém eu faço questão de repetir apenas para dar uma maior ênfase. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa que se deve atentar é o termo de todo, e não todo. Isso indica que dentro da arca os animais puderam se reproduzir. Sendo assim, ao final do isolamento estavam em um maior número que antes, e era possível oferecer pelo menos um de cada. Em relação à atitude do servo de Deus, ela está ligada a pelo menos dois fatores: prioridade e reconhecimento. Em relação à prioridade, podemos dizer que pelo fato de ter sido a sua primeira atitude após a saída da arca, voltada a Deus e não aos seus próprios interesses, mostra que a sua prioridade não estava em si,
não em seus interesses, não em suas vontades e não em suas paixões, e sim em Deus. Dentro de nossos dias, muitas vezes somos tentados pelas distrações da vida e reservamos pouco espaço para Deus. Nosso altar fica caído, não conseguimos dedicar o tempo necessário para buscar o Senhor. Acostumamos-nos muitas vezes com o pouco que recebemos e nos conformamos a isso. Que possamos desejar mais, querer mais, buscar mais. Que a cada dia possamos esquecer de nós mesmos, das redes sociais, dos amigos terrenos, e possamos render a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. Somente assim veremos o real despertamento em nossas vidas. Se quisermos ver multidões e multidões tocadas com nossas palavras, sentindo que estamos transmitindo algo de Deus para a vida delas, não podemos esquecer que esse despertamento precisa começar dentro do eu. Só assim veremos as bênçãos de Deus. Mas o segundo fator, ele fala de reconhecimento. Noé, ele entende que tudo que ele possuía pertence a Deus. Não era nada dele, portanto, ele o devolve. O altar de nossas vidas, ele precisa ser composto não só de prioridade, mas também de entrega devido ao nosso reconhecimento. Entregar aquilo que é de Deus. O principal item de entrega não são bens materiais, não são riqueza, não é carro, não é casa. É as nossas vidas diante dele. Quando decidimos ser guiados e direcionados por ele, isso é a coisa mais importante de reconhecimento, de entrega, da gente dizer: Senhor, eu sou teu e estou em tuas mãos. Para isso, é necessário que o aceitamos e o reconheçamos como nosso Salvador. Se você deseja aceitar a Jesus, entre em contato conosco, pois estaremos fazendo uma oração pela sua vida e que Deus nos abençoe.